Olá, meus irmãos, tudo bem? Você está no canal do PR e vamos para mais um conteúdo nesse início de tarde no nosso almoço e teologia com o PR. No vídeo de ontem nós falamos a respeito da autorrevelação de Deus. Nós vimos que Deus, que é totalmente outro, resolveu se autorrevelar a nós e ele fez isso de algumas formas. Ele resolveu fazer isso por meio da natureza, por meio da história, por meio da lei moral colocada no interior do homem, e ele fez isso também por meio de uma revelação especial. Portanto, nós vimos então que Deus se autorrevelou por meio de uma revelação geral. Mas quais são as implicações para a nossa vida dessa revelação geral? Eu quero compartilhar algumas implicações nesse vídeo com os irmãos. A primeira implicação: diante da revelação geral, podemos dizer que há um ponto de contato entre crentes e descrentes. Se Deus se revelou a toda a humanidade e há uma lei moral dentro do coração do ser humano, isso pode nos dar um ponto de contato para a evangelização, para que nós, como crentes, possamos evangelizar, proclamar o evangelho para o não crente, porque ele sabe que ele é um pecador, ele tem a lei moral dentro dele, ele consegue perceber um mundo criado, mas precisa compreender que há um Criador que precisa ser glorificado. Portanto, essa percepção que todo homem natural tem a respeito da natureza, a respeito de uma lei moral, faz com que tenhamos um ponto de contato para a evangelização. Deveríamos, então, aproveitar desta revelação geral para conduzir o nosso diálogo a apresentar a revelação especial para o não crente. Mas há uma segunda implicação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Podemos alimentar a nossa fé com a revelação geral. Uma vez sendo alcançado pela graça e pelo Evangelho de Deus, agora podemos olhar para as coisas criadas e não mais dar glórias à criação, não mais destacar a beleza da criação pela criação, não mais valorizar a natureza pela natureza, não mais olhar para o ser humano a partir apenas da virtude e da bondade do ser humano, mas reconhecer que acima de tudo isso há um Deus Criador de todas as coisas, há um Deus bom, perfeito, extremamente criativo e belo, que precisa ser honrado e glorificado. Portanto, quando você olhar para um pôr do sol, quando você olhar para um animal, quando você olhar para a capacidade humana, para a criatividade humana, quando você olhar para as coisas belas e bonitas que nós encontramos na natureza e até mesmo as coisas extraordinárias que um homem consegue desenvolver a partir da sua inteligência, nós podemos pegar tudo isso e dar glórias ao nosso Deus que dotou o ser humano, capacitou o ser humano para essas coisas e também construiu e criou toda a natureza de forma espetacular. Mas ainda há uma terceira implicação que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. A revelação geral mostra que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Portanto, Deus é justo em julgar todo ser humano e condenar aqueles que não se voltaram para Ele, aqueles que permaneceram em seus pecados. Porque todo ser humano, ele é pecador, ele falha, ele tem a lei moral dentro de si e não deu glórias ao Criador de todas as coisas. E ainda podemos dizer que a revelação geral explica para nós o porquê há tantas religiões no mundo, ou porque há tantas religiões que não buscam a glória do verdadeiro Deus, mas de alguma forma criam deuses e imagem de deuses para si. Porque o homem natural, ele busca de alguma forma se relacionar com aquilo que está fora dele, mas muitas vezes, ao invés de dar glórias ao Criador, ele prefere dar glórias às coisas criadas. Isso explica tantas religiões que há no mundo, uma tentativa do homem chegar a Deus, uma tentativa do homem chegar ao Criador, mas ele não consegue por si mesmo, é necessário que ele tenha uma revelação especial. Deus precisa se auto-revelar de forma especial para que o ser humano consiga conhecê-lo. Então, nós necessitamos dessa revelação especial e sobre isso nós iremos ver no conteúdo de amanhã. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal e para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe, paz e graça em nome de Jesus.